No início dos anos 1960, ter um carro novo era privilégio para poucos, onde a maioria da população ainda se locomovia através do transporte público. Para mudar esse quadro, em 1965, houve pela primeira vez no país a tentativa dos carros populares, onde a Volkswagen apresentou o Fusca Pé de Boi, que conheceremos em detalhes nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. O Fusca, que inicialmente era chamado de Sedã 1200, foi lançado no Brasil em 1959 e desde então fez grande sucesso no mercado, sendo o carro mais vendido no país durante muitos anos. Além do consumidor comum, o carrinho também foi usado em diversos outros serviços, como veículo de vários órgãos públicos e pela Polícia Civil e Militar. Outros bons serviços prestados foi como táxi, que ficaram conhecidos como táxi mirim, onde era retirado o banco do passageiro da frente para facilitar o acesso ao banco traseiro. Lembrando que o Fusca foi o único carro de táxi com apenas duas portas. Porém, no início dos anos 1960, a indústria automobilística brasileira ainda dava seus primeiros passos, onde os carros 0 km não eram tão acessíveis como nos dias de hoje. Para se ter uma ideia, um Fusca, que era o carro mais barato do mercado na época, custava, em dinheiro de hoje, algo em torno de R$140 mil. Além disso, o crédito era bem mais difícil, chamado de crédito direto ao consumidor, feito através de um banco ou uma financeira, a juros muito altos. Por isso, a maior parcela da população brasileira ainda dependia do transporte público. Para aqueles consumidores que tinham um pouco mais de dinheiro, a opção seria comprar carros mais antigos, importados dos Estados Unidos ou da Europa há muitos anos antes. Era uma boa maneira, na época, de ter o tão sonhado carro próprio, a um preço bem menor. Para mudar essa realidade, um acordo foi feito entre as montadoras e o governo, para uma linha de crédito mais acessível para carros novos, podendo ser pago em 48 prestações a uma taxa de juro bem baixa. Porém, o carro tinha que ser o mais barato possível, obrigando as fábricas a oferecerem modelos mais despojados e com menos acessórios. Com esse novo incentivo, em 1965, nasceram pela primeira vez no Brasil os chamados carros populares. A Willys lançou o Teimoso, versão simplificada do Gordini. A Vemag, o Pracinha, versão popular da perua Vemaguete. Até o luxuoso Cinca entrou nesse programa, com a versão despojada do Chambord, chamado Profissional. A Volks apresentou o Pé de Boi, que iremos conhecer em detalhes nesse vídeo. O Fusca tradicional já não era nenhum luxo e possuía apenas alguns acessórios indispensáveis. Mesmo assim, muita coisa foi retirada no Pé de Boi para baratear o máximo possível. Como resultado, o carro ficou em média 20% mais barato. Em propagandas, a Volkswagen dizia que o Pé de Boi era um carro para o campo, preparado para viajar grandes distâncias, muitas vezes em estrada de terra, e que sua pintura tem a melhor proteção contra intempéries, ou seja, um carro preparado para a falta de garagem. Mas pelo que se tem notícias, a maioria dos carros vendidos foi para a cidade mesmo. Externamente, todas as peças que eram cromadas no Fusca tradicional, no Pé de Boi vinham pintadas de branco, como o aro dos faróis e das lanternas, as maçanetas das portas, do capô e da tampa do motor e também as calotas. Os para-choques eram uma lâmina única, sem as garras, e também pintados de branco. Os paralamas vinham sem o pisca.
e as cores disponíveis eram cinza claro e azul pastel. O carro não tinha nenhum friso, incluindo as molduras das janelas e os estribos. Até o emblema Volkswagen no capô foi suprimido. A mecânica era a mesma do Fusca comum, com motor de 1.192 cm3 e 36 cavalos, conhecido como motor 1200, mas o cofre do motor vinha sem as forrações laterais e o escapamento só tinha uma saída. Internamente, o carro era pura simplicidade. Os bancos eram mais rústicos e as forrações das portas e das laterais do banco traseiro eram de Eucatex, pintados de cinza e presos por parafusos. O teto vinha com as laterais pintadas e o restante do carro vinha sem forrações, inclusive no porta-bagagens atrás do banco traseiro e o porta-malas. O painel vinha só com velocímetro. Foram suprimidos a grade do alto-falante, o marcador de combustível, o local para instalação do rádio, cinzeiro e a tampa do porta-luvas. O volante vinha com aro pintado e sem o tradicional emblema da Volkswagen ao centro. O carro voltou a ter uma chave embaixo do painel, que controlava a reserva do tanque de combustível, igual ao Fusca 1959. O encosto do banco da frente não tinha as regulagens nas 3 posições, como no Fusca tradicional. As portas vinham sem limitador de abertura. Outro item suprimido foi a seta, perdendo a alavanca atrás do volante. Apesar do incentivo do governo e do menor preço, esses carros econômicos não fizeram sucesso e deixaram de ser oferecidos já no ano seguinte, em 1966. Muitos proprietários acabavam equipando seus populares com vários acessórios, deixando-os mais próximo do carro tradicional. Por isso, atualmente, são carros muito raros de se encontrar com suas características originais. O pé de boi continuou a ser fabricado até 1970, porém sem o incentivo do governo e destinado ao mercado de táxi. Agora com seta e com motor 1300. Lembrando que em 1967 o motor 1200 do Fusca foi substituído pelo 1300, ganhando identificação na tampa traseira. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem um vídeo bem legal no meu canal, cujo link está na descrição. Hoje conhecemos esse interessante e raro Fusca chamado Pé de Boi. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça algum comentário e se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Breve, novos vídeos sobre a indústria automobilística nacional. Muito obrigado.